O jornal The New York Times revelou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. O título da reportagem afirma que Bolsonaro é alvo de investigações e se escondeu na embaixada numa aparente busca por asilo. Em 12 de fevereiro, 4 dias depois de a Polícia Federal recolher o passaporte dele, o ex-presidente chegou de carro. Minutos depois, apareceu ao lado do embaixador húngaro Miklós Raumai e mais 2 homens. Pouco mais de 1 hora mais tarde, o jornal afirma que funcionários da embaixada carregaram roupas de cama. No dia seguinte, 13 de fevereiro, Bolsonaro aparece mexendo no celular. Na tarde do dia 14, ele caminhou até o carro, que partiu em seguida. Pois é, essa é a Globo Lixo mais uma vez fazendo o seu papel de jornalismo barato e vagabundo, perseguindo um homem, o político mais honesto do Brasil, quando deixa um verdadeiro ladrão genocida do povo brasileiro à vontade para roubar e comprar todo tipo de traidor da pátria brasileira. Agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, é algum crime um ex-presidente dormir em uma embaixada brasileira, seja lá de qual país for? Mas pior que isso, com certeza foi a Polícia Federal intimar Jair Bolsonaro por uma tal importunação à baleia. Pois é, e o que parecia brincadeira saiu em toda a imprensa. Mas o engraçado disso tudo é que, quanto ao desmatamento da Amazônia, onde em fevereiro do ano passado se registrou o maior recorde de desmatamento, ninguém cobrou sequer o atual presidente, sequer a sua linda, digamos assim, ministra do Meio Ambiente pela morte dos animais silvestres por lá. Muito diferente do que faziam com o ex-ministro Ricardo Salles, que era duramente perseguido por essa imprensa vagabunda e nojenta que nós temos hoje em dia. Tanto que era considerado o Ricardo Salles como uma ameaça mundial ao meio ambiente. E agora que só sobrou ele, o mito, querem prendê-lo por importunar uma baleia. Como pode tanta insanidade assim, manchando sem dúvidas nenhuma o histórico da Polícia Federal? Bom, mas depois dessa introdução que se fez necessária por tamanha indignação da minha parte, e acredito eu que de todo cidadão brasileiro de bem, voltamos aos tempos atuais, onde Bolsonaro é perseguido mais uma vez. Agora por passar 2 noites na Embaixada da Hungria. Mas afinal de contas, o ex-presidente Bolsonaro podia ou não podia ter pernoitado 1 noite ou 2 na Embaixada da Hungria? É claro que sim, assim como acredito eu que qualquer cidadão brasileiro também possa pernoitar também, já que não vejo nenhuma ilegalidade nisso. Lembrando que Jair Bolsonaro foi convidado a se hospedar na Embaixada Magyar pelo premier húngaro, com quem tem um bom relacionamento. Então não foi sequer um pedido para se hospedar na embaixada por Jair Bolsonaro, mas sim um convite do premier húngaro ao ex-presidente brasileiro, que aproveitou o momento para conversar com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das 2 nações. Agora, o que me parece estranho é o que o New York Times tem a ver com essa notícia. Ou seja, qual é o seu real interesse nisso tudo ao divulgar essas imagens? Instigando também a nossa mídia podre e nojenta ao dizer por que Bolsonaro é investigado, como no caso do golpe sem armas do 8 de janeiro, ele não poderia ser preso por estar na embaixada, já que 4 dias antes ele teve o seu passaporte retido pela Polícia Federal. E agora o seu Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se explicar. Mas vamos encurtar isso aí, porque Bolsonaro já respondeu a isso em alto e bom som. Vejam só. Boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, é algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, tá? Converso com os embaixadores, não tenho o passaporte, está detido, só estaria o Tarcísio, juntamente com o Valdo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão, um país realmente fantástico sobre todos os aspectos. Pois é, tá aí seu Xandão. Bolsonaro confirma que sempre fala com alguns chefes de Estado e frequenta embaixadas e que muitas vezes eles é quem ligam para Bolsonaro. E o Bolsonaro confirma que frequenta embaixadas por todo o Brasil e conversa com embaixadores. Então, com certeza, ele já pode até ter dormido em outras embaixadas sem essa mídia podre, principalmente do New York Times, saber. Agora fica a questão, onde Bolsonaro já foi multado e se tornou inelegível somente por se reunir com embaixadores. E agora que descobriram que Bolsonaro dormiu na embaixada, seria esse ato uma traição à pátria para prendê-lo? Porque imagina você, se eles o multaram em 20 mil reais por causa da reunião com embaixadores, que inclusive tornou Bolsonaro milionário,
sem querer, depois tornaram Bolsonaro inelegível e agora ele aparece mais forte do que nunca a cada dia que passa, sendo aclamado e ovacionado por milhões. Agora imagina só o que pode acontecer se de fato resolverem prender Bolsonaro, que esse povo que o ama tanto não irá fazer. Não é mesmo? Agora, enquanto isso, o ladrão fica aí gastando à torto e à direito o nosso dinheiro, sem nenhum questionamento, seja das autoridades jurídicas desse país, seja da imprensa vendida que nós temos. E os envolvidos com os presos da morte da Marielle, ou seja, os envolvidos com os mandantes da morte da Marielle Franco, como o seu Freixo, que ligou para o ex-chefe da Polícia Civil, que no caso é o delegado, que hoje está preso pela Polícia Federal como um dos suspeitos de serem mandantes da morte da vereadora. Pois é, o delegado, onde desde o início Bolsonaro dizia que deveria mudar as investigações, tornando-a federalizada, porque Bolsonaro já não acreditava que esse tal delegado da Polícia Federal, que agora está preso, estava fazendo um bom trabalho. Bolsonaro mais uma vez foi perseguido e massacrado por causa disso. Mas o PSOL e o PT eram contra mudar a investigação das mãos do delegado, hoje preso. Assim como o ex-ministro da Justiça, seu Dino, desconsiderou a delação de Lessa sobre o acusado que está preso agora pela morte da Marielle. E tem mais, como o delegado que está preso, que chamou o atentado em que ele pode estar envolvido de atentado contra a democracia. E o pior de tudo é que a própria família da Marielle foi contra a federalização das investigações no caso, deixando a investigação em quem está, ao meu ver, mais envolvido no crime do que nunca. Mas que grande parte da mídia e todos os esquerdistas acusavam Bolsonaro de estar envolvido na morte de Marielle Franco. Como fazem agora, querendo envolver mais uma vez Bolsonaro em um crime que sequer existe, como só o de ir passar 1 ou 2 noites na embaixada. Mas Bolsonaro rasga o verbo e diz com toda a sua indignação a verdade. Vejam só. É normal dormir na embaixada com esse presidente? Não é normal, eu não complexo alemão conversar com traficante. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Então não há crime nenhum nisso. Porventura dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Tem uma santa paciência. Isso é o nível da imprensa. Deixa eu perguntar da baleia. Vamos falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou em da linha. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 268 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É, presidente, sobre isso. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Parece eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque porventura aquele boteco lá é de alguém que está irregular com alguma coisa. Igual o Silas Malafaia. Estão atacando o Silas Malafaia porque na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebia recursos. Quando vocês falam em milícia, meu respeito, é fácil saber se eu tenho envolvimento ou não, é fácil. Procure as votações dos meus filhos e a minha, quando é parlamentar, em área de milícia, vê se eu tenho a voto lá. Então, tema para perseguição, pessoal, desde que eu fiz de bem para o Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX. Por que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Eu peitei o sistema. Vamos falar de estatais, que dá passando da lucro no governo. Olha a joia da coroa aqui no São Paulo, Porto de Santos. Dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de mais de 500 por ano. Outras coisas mais nós fizemos. Interclube Nacional, só gerava energia e mais nada. Fizemos a segunda ponte com o Paraguai, diminuindo a tarifa, que era em dólar. Começamos a terceira ponte, Porto Murtinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Por que a iniciativa privada concluiu a ferrovia Norte-Sul? Que veio lá de cima, lá do Maranhão, até o Porto de Santos. Porque tinha problemas ambientais. Comigo, a BR-319, Porto Velho, Manaus, estava saindo. Entrou a ministra Marina Silva, que não sai mais. Não é lugar para ninguém passear. Eu quero saber qual é a interligação
de Manaus, né, com o resto do Brasil, a não ser por água e ar. Quantas coisas nós fizemos? Olha o marco ferroviário do Tarcísio. Fizemos ressurgir o marco ferroviário. Levamos água para o Nordeste, está tudo destruído. Levamos água para o Nordeste, está tudo destruído. E agora é fechado, César. 2 bombas queimaram, né? E não tem mais água. Voltou a ser a alegria do carro-pipa. Presidente, eu poderia falar mais para vocês? Do Mauro Bolsonaro não tem que você é o melhor presidente não tenho o que da falar. história. No meu entender, a primeira instância, na mão do advogado. Mais alguma coisa? Vamos falar de boas coisas do Brasil? Explica Explica a sua versão, presidente. Chegou meu nome aí? Pessoal, bom ver com vocês. Vou dormir muito bem acompanhado mais uma vez, tá? Obrigado aí. Bora. Presidente, chamamos, viu? É isso aí, presidente. Mostra quem o senhor é, dando um tapa na cara com luva de pelica para esses asquerosos da Globo Lixo e companhia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, que ajuda muito a engajar esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos já compartilhar ao máximo esse vídeo para destruir as narrativas dessa esquerda podre e maldita, a fim de que um dia possamos vencer todas essas roubalheiras e falcatruas de um governo podre como o que temos agora. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal e a gente se vê no próximo vídeo.